Quero meditar com a igreja nessa noite no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao versículo 6. É o texto base para a nossa meditação, mas nós vamos ler outras passagens na caminhada da nossa mensagem. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao 6, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós somos carentes e necessitados, que Teu Espírito Santo fale a nós. A Tua palavra, ela é poderosa para nos mudar, para nos conduzir em nossa caminhada nessa terra, numa vida segundo os Teus planos e os Teus propósitos. E é por isso que nesse momento em que nós estamos aqui para receber do Senhor a Tua palavra, nós clamamos que o Teu Espírito Santo fale a nós, fale ao nosso coração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu tenho o hábito de ler livros bíblicos na minha meditação diária. Não sei qual que é o período que você escolhe para ter o seu momento de comunhão com Deus. Eu normalmente faço isso pela manhã. Quando eu chego no escritório, eu leio uma passagem bíblica, medito, oro. E há algum tempo eu estou lendo o profeta Jeremias, um capítulo por dia. E o profeta Jeremias, ele é um dos profetas que a gente olha na Bíblia, que mais sofreu no que diz respeito à ação de Deus na vida do povo de Israel. Um profeta que, quando Deus o levantou para profetizar, ou seja, para ser a boca de Deus, para trazer a mensagem de Deus ao povo, profeta que foi levantado num período em que era muito difícil a vida de Israel. Muito difícil porque o povo de Israel, no período do profeta Jeremias, era um povo que não queria viver de acordo com a vontade de Deus, mas era um povo que queria seguir os seus próprios caminhos. Era um povo que eles recebiam a mensagem do profeta, mas muitas vezes eles mais ficavam indignados com o profeta por causa da palavra de Deus que vinha através do profeta, do que se colocava à disposição de falar: não, se Deus está falando através do seu profeta, nós precisamos mudar a nossa vida. Mas o povo agia ao contrário. O profeta pregava e o povo se rebelava. O profeta pregava e o povo se levantava contra o profeta. Tem um dos capítulos mesmo, não lembro se é o 16 ou 17, que Jeremias ele faz uma oração e fala: Deus, tem misericórdia de mim, porque o povo está se levantando contra mim. E aí Deus dá uma palavra que vai livrar, que vai proteger o profeta Jeremias. E aí a gente fica pensando assim: por que é tão difícil o ser humano fazer aquilo que ele sabe que é certo e que está registrado na palavra de Deus? Existe uma ciência, uma parte da biologia, chamado adaptação das espécies. Já ouviram falar? Adaptação das espécies, ou adaptação é qualquer característica ou comportamento natural que torna algum organismo capacitado a viver e a se reproduzir no seu respectivo
habitat. O mundo de Adão e Eva era o mundo pós-Adão e Eva, pós-Jardim do Éden, totalmente diferente. Quando nós nos reportamos para o Jardim do Éden, a gente percebe que Adão e Eva, eles viviam em um ambiente completamente livre do pecado, um ambiente livre da ação do inimigo, um ambiente onde o ser humano, eles praticavam a vontade de Deus, e isso gerava relacionamento com Deus, e isso gerava bênção na vida deles. A partir do momento em que Adão e Eva optam pelo pecado e são expulsos do Jardim do Éden, agora eles não têm mais o mesmo relacionamento com Deus, agora eles vivem em um outro mundo, agora um mundo onde o diabo age livremente, um mundo onde a Bíblia diz que jaz no maligno. E esse mundo, ele começou a passar por constantes mudanças. E o ser humano, por causa dessas mudanças, e não apenas o ser humano, mas todo o ecossistema criado por Deus, ele precisou passar por uma certa adaptação para se adequar a esse mundo que agora vai transformando. Até o Jardim do Éden, o ser humano era eterno. Após o Jardim do Éden, agora nós vamos morrer. Então, paulatinamente, nós vamos nos degradando, a terra vai se degradando, a natureza vai se corrompendo e vai perdendo a capacidade de ser eterna, perdendo a capacidade de uma subsistência perfeita como era no Éden. E aí, as espécies precisam então se adaptar a esse novo mundo em que eles vivem. É interessante essa fotografia que eu separei para vocês. Isso aqui na biologia se chama mimetismo. Mimetismo é quando o inseto, esse ou outros insetos, ao invés deles saírem do mundo que eles vivem, eles acabam se adaptando a esse mundo. Então eles acabam tomando, com o passar dos tempos, uma forma do mundo em que ele vive, para ele conseguir se livrar dos predadores, para ele conseguir se livrar daqueles que querem destruir, daqueles que querem comer. Então, ao invés deles sair do mundo para se livrar desses predadores, eles absorvem a imagem, o formato, a cor. No caso desse inseto, ele assimilou o formato de uma folha, da cor de uma folha, que aí ele consegue confundir. Então, ele se mantém naquele mundo que ele vive, mas correndo menos risco de ser atacado pelos predadores. Isso aqui é um exemplo de um gafanhoto na Costa Rica. Como eu falei, existiam dois momentos no mundo, na vida do ser humano. Um que ele estava adaptado ao Éden, a comunhão com Deus, a perfeição. Deus vinha na viração do dia, não sei o que significa isso, mas Deus vinha e conversava com Adão e Eva, e batia papo com Adão e Eva, e se relacionava com Adão e Eva. E quando o ser humano, então, ele, por causa do pecado, é expulso do Éden, então agora ele não tem mais esse relacionamento com Deus. Agora ele precisa de um sacerdote para levar à vontade os pedidos, os clamores deles até Deus, e precisa de um profeta para trazer a voz de Deus até eles. É um mundo diferente. Agora é um mundo em que a natureza ela vai se corrompendo até chegar ao ponto que o ser humano vai morrer. E aí, o ser humano, ele começa a se adaptar a esse novo mundo. Afinal de contas, agora eu não vejo Deus todos os dias. Afinal de contas, agora Deus não vem conversar comigo todos os dias. Afinal de contas, agora eu não sou mais santo, agora eu sou pecador, então eu vou me adaptar ao pecado. Afinal de contas, eu tenho que encontrar estratégia para eu viver nesse mundo que jaz no maligno e que é pecador. Eu tenho que viver nele. Então, ao invés de eu fugir do mundo, eu vou me adaptar a ele, eu vou assumir a forma que o mundo exige, para que eu consiga conviver nesse mundo agora, que é um mundo vil, que é um mundo terrível, que é um mundo de lutas. Queridos, eu quero falar hoje sobre a adaptação da espécie. Adaptação da espécie. Versículo 6 ao versículo 8 diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro,
Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar e o derrubar e destruir, se tal nação não se converter da maldade contra a qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazê-lo. Nessa perspectiva de uma nova vida agora, de uma nova realidade, não mais na presença de Deus, não mais no Éden, não mais de santidade, mas no mundo, o ser humano, se ele quer ter um relacionamento com Deus como tinha antes, ele precisa lutar para uma mudança de vida constante, cotidiana, diária na sua vida. Infelizmente, o que nós temos visto no cristianismo em geral são cristãos ou pessoas que muito mais estão se amoldando ao mundo, assumindo a forma do mundo, do que lutando para fugir do mundo. Do que lutando para fugir do mundo. A palavra de Deus diz que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você deve se tornar nova criatura. Nova criatura. E nova criatura implica em você deixar a vida do passado e assumir uma nova postura de vida. Significa você deixar os pensamentos do passado e assumir um novo pensamento. Significa você deixar o seu comportamento do passado e assumir um novo comportamento. Minha Bíblia aqui apagou tudo. Significa você assumir agora uma identidade que é a identidade de Cristo na sua vida e não a identidade do mundo. Porque se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então você não pode se amoldar às situações do mundo. Você não pode mais se amoldar às situações do mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Se você está em Cristo, a sua vida é uma nova vida no que diz respeito ao seu comportamento, no que diz respeito aos seus pensamentos, no que diz respeito à sua forma de agir. E isso não é fácil, porque a gente precisa mudar a forma. E segundo a ciência da biologia, essas espécies levaram milhões de anos até que elas se adaptassem ao seu meio, assumindo uma nova forma. Estou dizendo segundo a ciência da biologia. O ser humano, quando ele foi expulso do jardim do Éden, ele passou a viver em um mundo corrompido, e quanto mais vivendo no mundo corrompido, mais ele foi assumindo a postura, mais ele foi assumindo o pensamento, o comportamento, o cheiro, a forma, o formato, a identidade de um mundo caído. E o que nós vemos hoje, mesmo 2000 anos após a vinda de Cristo, que nos mostrou que o nosso comportamento, a nossa vida deve ser diferente do mundo, o que nós vemos hoje é um povo amoldado ao mundo. Um povo que não mudou o comportamento. Que não se tornou nova criação. A palavra grega aqui, traduzida por criatura, é nova criação. A partir do momento que você olha para Cristo, que você se entrega a Cristo, a sua vida precisa demonstrar, através da mudança, que você agora é uma nova criação, é uma nova criatura. Existe um conflito muito grande entre comportamento e religiosidade. E esse conflito, ele é gerado entre pessoas que se dizem religiosas, mas comportamento que não condiz com uma pessoa religiosa. Cristãos que se dizem cristãos, mas que não praticam os ensinamentos de Cristo. Queridos, e quando eu falo isso, eu não falo para ofender vocês, igreja,
Eu não falo para provocar vocês, igreja. Eu falo porque eu quero que vocês não apenas creiam em Cristo, mas vivam Cristo e morram e vão para o inferno. Amém? Amém? Misericórdia. Tem muita gente que falou amém aí. Eu quero que vocês creiam em Cristo, vivam Cristo e morram e vão para o céu. Eu já repeti várias vezes aqui, Mateus 25, quando Jesus diz assim, olha, muitos no juízo final estarão à minha esquerda, pessoas que frequentavam a igreja, pessoas que eram religiosas, pessoas de igrejas, essa ou aquela, e que vão dizer, Senhor, em teu nome pregávamos, em teu nome expulsávamos demônio, em teu nome nós profetizávamos, e ele vai dizer, não vos conheço, porque eram religiosos, mas o comportamento não condizia com a fé. A sua fé, ela precisa mudar, a sua fé em Cristo, ela precisa mudar o seu comportamento. E não é o que nós vemos na nossa sociedade. O Brasil é o maior país cristão do mundo. Maior país cristão do mundo. Brasil é o país em que praticamente 99% das cidades existe uma igreja cristã, seja evangélica, seja católica, mas que representa, de certa forma, o cristianismo. Mas também é o maior país corrupto do mundo. É um dos maiores países em desigualdade social do mundo. É o país em que, geralmente, no mês de fevereiro, se investe milhões em verbas municipais, estaduais e federais para bancar um carnaval, mas não se investe para colocar uma mamografia, uma tomografia, um especialista na saúde do município. Como pode ser o maior país cristão do mundo? E esse cristianismo não faz a diferença, porque eu penso o seguinte, se somos o maior país cristão do mundo, o nosso país deveria ser o melhor lugar do mundo para se viver. Concorda comigo ou não? Por que não é? Porque nós vivemos muito religiosidade, mas não comportamento. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Perdão, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Vamos ler? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, mais forte, nem a incircuncisão. O que importa numa perspectiva bíblica? Você ser da igreja presbiteriana do Brasil? Você ser da igreja Assembleia de Deus? Você ser da igreja católica? O que importa na visão bíblica? Nova criatura. O apóstolo Paulo está falando aqui porque existia um conflito na igreja sobre quem era da circuncisão, quem não era da circuncisão. A circuncisão da antiga lei era que todo homem nascido ao 8º dia tinha que ser circuncidado, passou pela circuncisão, então agora ele faz parte do povo de Deus, agora ele faz parte da herança de Deus, mas aqueles judeus que se converteram no começo do cristianismo tinham uma séria dificuldade em aceitar como membros da igreja, como salvo, como povo de Deus, aqueles que creram em Jesus Cristo, mas não passaram pela circuncisão, a antiga aliança. A palavra de Deus vem, o apóstolo Paulo vem e fala assim, gente, circuncisão não é nada. Incircuncisão, nada é. O que importa é ser nova. Tem tanta igreja por aí que o que importa é o tamanho da roupa que veste. Tem tanta igreja por aí que o que importa é o tamanho do cabelo. Tem tanta igreja por aí que o que importa é a placa que tem ali fora. Mas a Bíblia diz que o que importa é ser nova criatura. É ser nova criatura. As regras religiosas não têm valor nenhum para Deus, não têm valor nenhum para a salvação. Agora, quando você passa pela transformação e vive um novo estilo de vida, e vive uma nova vida, e vive uma vida... E, gente, não é fácil. Não é fácil.
Você viver uma vida segundo os padrões de Cristo não é fácil. Ser cristão não é fácil. Ter fé em Deus não é fácil. Praticar a palavra de Deus não é fácil. Mas é uma luta diária que você precisa ter. O que você não pode fazer é aquilo ali. Se conformar com o mundo. Se conformar com o modelo do mundo. A conversão, ela implica necessariamente numa regeneração. Implica em você crer em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo como seu Salvador, e a partir daquele momento então, aquele ser humano, homem ou mulher, que tinha determinadas práticas, que tinha determinados comportamentos, que tinha determinadas atitudes, agora baseado na palavra de Deus, ele muda. E é uma mudança diária. Eu vejo a salvação e o nosso desenvolvimento da fé como uma escada. Que quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você pisa no primeiro degrau. Mas é importante, durante a caminhada da sua vida, você ir subindo degrau após degrau. Porque se quando Jesus Cristo voltar, você estiver lá no primeiro, ai, ai, ai. O risco do fogo do inferno é grande. Isso é desenvolvimento da salvação. É a cada dia você lutar contra o pecado que se coloca ao seu lado. A palavra de Deus diz que o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. Mas para você dominá-lo, você precisa conhecer a Bíblia, e não apenas conhecer a Bíblia, mas se colocar na disposição de praticar a Bíblia. Eu não quero tanto, não oro tanto a Deus e não luto tanto no ministério para ter uma grande igreja, quanto eu oro a Deus, quanto eu trabalho, quanto eu luto para ter uma igreja que viva o Evangelho. Uma igreja que pratique o Evangelho. Uma igreja que leia a Bíblia e que coloque a Bíblia em prática no seu dia a dia. Mas, dentro desse aspecto da adaptação da espécie humana, ele pode passar pela mudança de vida, ou ele pode se estagnar na adaptação do pecado. É uma escolha. E é uma escolha que você faz. Você pode escolher uma nova vida, ou você pode escolher viver da forma como você foi encontrado por Cristo. Versículo 12 ao versículo 15. Diz assim, de Jeremias 18. Mas Israel diz, não há esperança. Por que andaremos consoante os nossos projetos, se cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno? Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa, sob maneira horrenda cometeu a Virgem de Israel, acaso a neve deixará o Líbano, e a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm do longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, e os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas aterradas. O que aconteceu com Israel? Israel, quando saiu do Egito, eles estavam amoldados ao Egito, eles estavam conformados com o Egito, eles haviam se adaptado ao formato do Egito. E quando Deus diz, olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para vocês para uma terra que mana leite e mel, mas essa terra é habitada por cananeus, por jebuseus, por amorreus, por heteus, por ferezeus, e eles têm os seus deuses, eles têm a sua religiosidade, eles têm os seus costumes, mas vocês cuidem, não sigam o modelo deles, não adorem os seus deuses. Mas quando Israel entra na terra prometida, ao invés de entrar transformando aquela realidade, eles simplesmente se amoldam a ela. Uma coisa que eu sempre ouvi minha mãe falar, talvez você tenha escutado também. Israel foi Maria, vai com as outras. Eu cresci minha mãe ouvindo uma frase que é a seguinte. Minha mãe falando uma frase que é a seguinte: quem com porco anda, farelo come. Israel entrou em uma terra completamente contaminada pela idolatria,
pela prostituição espiritual, pela falta de compromisso com Deus, e ao invés de entrar sendo o Israel de Deus, eles entraram sendo o mundo. Eles saíram do Egito, mas o Egito permaneceu dentro deles. É interessante isso, essa questão de se amoldar. Existe, citando aqui uma outra parte do desenvolvimento das espécies, né? Segundo a ciência, na Era do Gelo, foi a época que mais se desenvolveu nas espécies que viviam naquela época, as mitocôndrias. É interessante você estudar as mitocôndrias, porque elas preenchem o citoplasma das células eucariontes. E dentro da célula, a função das mitocôndrias é gerar energia. E ela gera energia, ela esquenta o corpo e aquece o corpo para que ele não entre numa temperatura perigosa, abaixo do normal, para manter os órgãos internos. Então, exemplo, se você sai daqui hoje e vai morar lá no Alasca, numa temperatura de 30 graus negativos, e no verão mais quente, numa temperatura de 12, 13 graus negativos. No começo você vai sentir um frio horrível. No segundo ano você vai sentir um frio. No 10º ano, você já vai levantar cedo com 10 graus negativos, camisa de manga curta. É verdade. A gente passou por isso quando eu fui pastorear no Paraná. Acostumado em Minas Gerais, aquele clima quente lá de Ipatinga, né? E aí fui para Goiânia estudar, aquele clima quente de Goiânia. E aí fui para Jataí, aquele clima gostoso de Jataí. E aí de Jataí nós fomos para Pato Branco, no leste, no sudoeste do Paraná. Chegamos em Pato Branco no mês de dezembro, 35 graus. Rapaz, eu pensava que o sul era frio. E aí 35 graus, a minha mulher falou, vamos comprar roupa de frio? Eu falei, para quê? Eu tenho um moletom, resolve. E o pessoal da igreja, pastor, compra roupa de frio. Eu falei, não, você está louco, gastar dinheiro com roupa de frio? 35 graus de dia. Eles só não me falaram que Pato Branco tem dois climas, frio e quente. São 6 meses de quente e 6 meses gelado. Aí quando foi finalzinho de abril, eu marquei uma vigília, uma semana de vigília, 4 horas da manhã. Fiquei com trauma. 4 horas da manhã. E Deus foi tão bondoso comigo, rapaz, que um dia antes da vigília, deu uma garoazinha, e a temperatura caiu de 35, foi para 20, depois para 18, depois para 12 e foi no 0. E aí na segunda-feira da vigília, do primeiro dia da vigília, o relógio despertou 3h30 da manhã, a temperatura estava marcando -4. E eu enrolei numas cobertas, nos edredom, fomos, nosso carro não tinha ar quente, não tinha nada, né? E aí cheguei na igreja, pessoal tudo de sobretudo, com aqueles negócios que põe assim, que só tem um buraco na cabeça, com cuia de chimarrão, aquela bênção, né? Aí eu olhei para eles e falei, rapaz, meu pai falou que homem que é homem, ele fala as coisas e ele cumpre. Então nós vamos até sexta-feira. Mas que eu estou arrependido de ter marcado essa vigília, eu estou. E eles davam risada. As mitocôndrias deles estavam acostumadas com aquele frio. Aí, com o passar do tempo, no segundo ano, a gente já não sentia mais tanto frio. E aí, o nosso filho que foi para lá com 1 aninho de idade, ele já se acostumou e as mitocôndrias dele já preparou o corpo dele, a célula dele para suportar aquele frio. E a gente sentia mais frio do que ele. Existe o cristão novo na fé. É aquele que as suas mitocôndrias estão no 12, gerando energia, ele trabalha, ele frequenta a igreja, ele não vê a hora para chegar o dia de ir para a igreja, a hora de ir para a igreja, de adorar o Senhor, ele trabalha no ministério, ele estuda a Bíblia, participa do estudo bíblico, ele coloca em prática, ele quer evangelizar a família inteira, ele quer evangelizar a cidade, e aí ele não perde um programa na rádio, e aí ele escuta todas as mensagens em CD, e aí aquele cristão novo na fé, que bênção, mitocôndrias a 1000 por hora, gerando energia. Mas na igreja também tem aqueles cristãos antigos na fé. 90% das mitocôndrias dele morreram.
Ele fica doido para o pastor viajar para ele não ir na igreja. Ele não aguenta esperar o sermão acabar. Ele dorme, acorda, olha no relógio, olha para cima, né? E aí ele acha que esse negócio de evangelizar, isso é coisa para outros membros da igreja, isso não é para ele. E aí a Bíblia já não é mais o livro da salvação, aquele livro que ele quer alimentar, é aquele livro assim que ele passa um mês sem ler. Tem aqueles crentes que até perde o óculos. Um mês depois ele descobre que ele perdeu dentro da Bíblia, né? Já aconteceu comigo que foi visitar a irmã. Depois da visita pedi a Bíblia, falei, irmã, pega a Bíblia aí, vamos lá. Falou, ai pastor, eu tenho problema de visão e olha, perdi meu óculos. Tem um mês que eu não acho meu óculos. Falei, não, vamos procurar então, que a irmã não pode ficar sem óculos para ler. E começamos a vasculhar na sala e tal. Daí a pouco ela achou, achou o óculos dentro da Bíblia, na verdade tinha perdido a Bíblia. Não era o óculos. E aí o cristão antigo na fé, o velho na fé, é aquele cristão que ele não trabalha mais, ele não rende mais, ele não produz mais para o reino de Deus. E aí eu fico pensando no negócio, rapaz, vida de pastor não é fácil. Porque às vezes o pastor ele precisa fazer a seguinte oração: Deus, o crente se converteu, 1, 2, 3, 5 anos no máximo. O pastor às vezes precisa orar assim: Deus, leva ele para a glória, mata ele. Mata ele no auge da carreira dele, no auge. Não é assim que o atleta termina a carreira? 5 anos, não senhor, 5 anos, ele está começando a perder as mitocôndrias que dá energia para ele trabalhar. Aí você ora assim: Deus, leva para a glória, cai lá no céu, então ele vai ser bênção. Antes que ele fique um marasma, um cristão que não produz, um cristão que se amoldou ao mundo, que se amoldou aos seus costumes, um cristão que se amoldou à religiosidade. É um cristão que, para ele, se a água correr para cima ou para baixo não faz a menor diferença. É aquele cristão, como o texto que nós lemos, não muda. Para que eu vou mudar? Eu não preciso mudar. Eu não preciso mudar. Olha o que diz Números capítulo 11, versículo 4 ao versículo 6. Números 11, do 4 ao 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões e dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa nós vemos, senão esse maná que Deus nos dá. Olha que interessante, o povo de Israel, eles estavam caminhando para a terra prometida, mas na verdade a alma deles estava lá no Egito. E quando eu falo do cristão morrer e ir para o céu logo antes que ele se perca, é Deus que faz isso. Porque antes que aqueles israelitas todos se perdessem, o que Deus fez? Manteve eles no deserto, matou todo mundo. Aí a geração nova que nasceu foi a geração que entrou na terra prometida. Como é que está a sua vida? Cristão, você se amoldou ao mundo? Você se adaptou à estratégia de sobrevivência? Cristão adaptado ao mundo é cristão que vai morrer e vai para o inferno. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele morre para fazer de você uma nova criatura. E você não pode admitir que a sua vida ela seja regida por esse mundo ao ponto de você se amoldar a ele e as coisas de Deus ser coisas corriqueiras e a sua fé ser tratada de qualquer jeito. E a vida espiritual ela não desenvolver. Eu não quero, meus queridos, que você, como a maioria dos cristãos que a gente conhece, viva amoldado ao mundo, adaptado a esse mundo, porque a Bíblia diz que aquele que confia em Deus e que pratica os mandamentos de Deus, esse mundo não lhe pertence, esse mundo vai passar, e tem muito cristão vivendo nesse mundo como se esse mundo fosse eterno, e não é. A hora que você menos esperar, ou você vai para a eternidade, ou Jesus Cristo volta. E como Jesus Cristo vai te encontrar?
que Ele nunca te encontre quando Ele vier ou quando te chamar para a glória, escondido no meio do mundo, adaptado às situações do mundo. Que você possa pedir a Deus a partir de hoje, para te alertar todas as vezes que você, com o seu comportamento, com a sua atitude, se adaptar a esse mundo. Porque Cristo, quando morreu na cruz, Ele morreu para fazer de você uma pessoa diferente. Isso que significa nova criatura. Uma pessoa que faça a diferença no mundo. Isso que significa ser sal da terra e luz do mundo. Meu desejo é que você se torne, através da sua prática nos mandamentos divinos, numa pessoa que difere do mundo que você vive. Se você pegasse esse inseto que existe na Costa Rica, dificilmente você vai enxergar ele no meio onde ele está adaptado, porque ele se amoldou àquela forma. Mas que quando Deus olhar para a terra, Ele veja em você alguém que faça diferença no mundo onde vive. E é interessante a expressão da luz. Da luz. Quer ver? Apaga tudo aqui. Deixa só essa aqui de cima acesa. Quando a Bíblia fala, vocês são a luz do mundo, não, é isso. Quando a Bíblia diz que vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo que, por mais que pequena seja a sua luz, nas trevas, ela vai fazer a diferença. E Cristo morreu na cruz para que você, através do seu comportamento, ilumine o mundo que está em trevas à sua volta. Pastor, mas eu sou tão pequeno, a minha fé é tão pequena. Nunca se amolde ao mundo. Mas que, mesmo que seja uma luz pequena, mesmo que seja uma luz fraca, que ela brilhe nas trevas, onde você vive. Uma coisa que me chamava muita atenção quando eu morei na roça, é que a lamparina que a gente tinha, lamparina aquela de querosene, ela atraía os insetos. Eu não sei de onde eles vinham, mas uma certeza eu tinha. Eles vinham para onde tinha luz. Pode se estender. Obrigado. Que você seja essa luz no mundo onde você vive. Baixe sua cabeça. Peça a Deus agora em nome de Jesus para mudar você. Se você tem sido uma pessoa que se amoldou ao mundo, se adaptou ao mundo caído de pecados, peça perdão a Deus e peça para Ele mudar. Queridos, eu não estou perguntando, seja honesto com você mesmo. A nossa tendência é de nos amoldar. Nós somos covardes. Cristo pode mudar você. E quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para te mudar. Eu, Alexandre Pevidor, preciso dessa mudança todo santo dia. Eu preciso dessa transformação porque eu não quero me amoldar ao mundo. Eu não quero que o mundo me veja como um deles. Eu não quero ser uma luz apagada no meio das trevas. E eu não quero que você também seja assim. Eu quero que você seja um luzeiro no mundo. Eu quero que você seja algo totalmente diferente no meio onde você vive, para que qualquer pessoa, mesmo que esteja distante, que olhar para você, veja a diferença. Peça a Deus agora para te mudar, para mudar a sua vida. E eu quero orar com você.
que quer essa mudança na sua vida. Independente dos anos de vida religiosa que você tenha, que você hoje tome a decisão de ser muito mais cristão do que religioso. Que você venha pedir a Deus para colocar você como o oleiro que tinha o vaso nas mãos e esse vaso se estragou e ele amassou de novo e fez de novo um novo vaso. Que você peça a Deus para moldar a sua vida nessa hora. Se você quer isso na sua vida, quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você. Eu já estou de pé e eu vou orar por mim e por você. Oh Senhor, em nome de Jesus, olha para nós, Senhor. Repita comigo, com seus olhos fechados, com as suas mãos erguidas, e diga: Senhor Deus, eu não quero ser uma luz queimada e apagada no mundo em trevas. Até hoje, muitas vezes, eu tenho sido mais religioso do que cristão. O que eu falo, o que eu penso, a minha maneira de agir, tem demonstrado ao mundo que eu não sou tão cristão como às vezes eu digo ser. Em nome de Jesus, me perdoa. E eu peço ao Senhor que nessa noite, o Senhor, que é o oleiro, que do barro amassou e fez o homem e a mulher, quebra a minha vida, amassa-me totalmente e faça-me uma nova criatura. Uma criatura não segundo o mundo que eu vivo, mas segundo o Senhor, o meu Deus. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um novo vaso. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos cantar. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso nas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, bem forte. Eu quero ser, em nome de Jesus.